Bom dia, meninos e meninas do quarto ano. Vamos começar a nossa aula de hoje? Hoje a nossa aula é Ciências, apostila grupo 3. Vocês vão abrir na página 147. O assunto da nossa aula de hoje é rocha. Gente, nós vimos na aula passada sobre os minérios, né? Que são elementos sólidos que existem no solo. E hoje nós vamos aprender sobre as rochas. As rochas é um conjunto de minerais que endureceram, que se petrificaram e existem em proporções definidas. Existem vários tipos de rochas e esses tipos de rochas, eles são classificados de acordo com o processo de formação de cada uma das rochas. E antes de que a gente comece a falar cada tipo de rocha, eu vou mostrar para vocês um vídeo para que vocês possam assistir e entender. Vamos lá? Tipos de rochas. Um recurso natural é algo que é encontrado na natureza e pode ser utilizado pelos seres vivos na Terra. Por exemplo, água, ar, plantas, animais, etc. Rochas são um exemplo de recurso natural. Vamos aprender mais sobre as rochas em detalhes. A Terra é formada por camadas. A camada mais externa é chamada de crosta. A crosta é composta por rochas. Rochas podem ser muito grandes ou podem ser minúsculas. Elas podem ter cores diferentes e ter tamanhos diferentes. Existem 3 tipos de rochas. Seus nomes dizem como elas são formadas. Sobre o solo, há rocha quente derretida. Isso é chamado de magma. Quando o magma esfria, torna-se rocha. O magma chega à superfície dos vulcões. Forma rocha acima da superfície. O magma também pode esfriar sobre a superfície e fazer pedras sobre o solo. As rochas que são formadas a partir de magma são chamadas de rochas ígneas. A crosta terrestre é feita principalmente de rochas ígneas. Existem mais de 700 tipos. Às vezes, pedaços de rochas minerais e solo são movidos pelo vento e água. Eles são levados para um lugar diferente e são empilhados juntos. Se acumulam sobre lagos e oceanos. Eles se pressionam juntos ao longo do tempo. As rochas que são formadas dessa forma são chamadas de rochas sedimentares. Isso é porque as partes que as compõem são chamadas de sedimentos. Outras rochas mudam de um tipo para outro. São as metamórficas. O seu nome significa transformação. Essas rochas são formadas frequentemente sob montanhas. A pressão ou calor transforma essas rochas. Elas podem mudar de calcário para mármore, por exemplo. Pensamos em rochas como sendo muito fortes, mas elas se desgastam ao longo do tempo. Vento e água desgastam as rochas. O que acontece quando as pedras quebram? Elas se tornam parte do solo. Vamos agora resumir o que aprendemos? Existem 3 tipos de rochas. Rochas ígneas são formadas pelo magma que vem à superfície da Terra. Rochas sedimentares são formadas por perdas de pedaços de rochas e solo que são empilhados e pressionados juntos no fundo de lagos e oceanos. Rochas metamórficas são formadas por rochas sedimentares ou ígneas que se transformam sob altas temperaturas ou pressão. Quando as rochas se quebram, elas passam a fazer parte do solo. Vocês viram pelo vídeo que então nós temos 3 tipos de rochas: as ígneas, as sedimentares e as metamórficas. As rochas ígneas, elas também podem ser chamadas de magmáticas, porque elas são formadas a partir do endurecimento do magma, que é a lava do vulcão. As rochas sedimentares são aquelas que são formadas através de pedacinhos de outras rochas, e esses pedacinhos eles são gerados através do intemperismo, ou seja, a ação do vento, do sol, do calor, da chuva. E as rochas metamórficas são rochas que sofreram um processo de metamorfismo devido à alta pressão e alta temperatura. Na apostila de vocês existe um texto para cada uma dessas rochas. E agora a gente vai grifar nesse texto todas essas informações que eu acabei de passar para vocês. Então vamos para a página 148. Já peguem o marca-texto de vocês
Vamos lá. Nesse texto aqui das rochas magmáticas, vocês vão grifar aqui, ó. As rochas magmáticas ou ígneas, elas vêm do endurecimento do magma e da lava de erupções vulcânicas. Essas rochas magmáticas, elas podem ser classificadas em intrusivas ou extrusivas. As rochas intrusivas é quando o magma sai do interior, mas ele não consegue aflorar na superfície. Ele fica no meio de duas placas tectônicas. Então, nós temos aqui uma rocha intrusiva que formou-se dentro da crosta terrestre. Já a rocha extrusiva é quando a lava consegue sair na crosta terrestre e endurece na crosta, ok? São exemplos de rochas magmáticas a pedra pómez. Essa pedra pómez, já viram uma pedra de ralar o pé, assim, de raspar o pé para tirar o casco duro do pé? É a pedra pómez, o basalto e também o granito. O granito é muito utilizado em pias de banheiro e pias de cozinha. Essas três rochas são exemplos de rochas magmáticas, ok? Eu quero agora mostrar para vocês um vídeo que vai mostrar como as rochas magmáticas se formam. Vocês têm aqui um vulcão expelindo lava e essa lava está escorrendo, olha, percebam. E aí vocês vão ver que aos poucos essa lava vai endurecendo e quando ela endurece, ela forma a rocha magmática. Veja bem, ó, aqui nós já temos lava endurecida, olha. Toda essa lava endurecida vai formar o que a gente conhece como rochas magmáticas. Quando entra em contato com a água do mar também, ela se resfria e endurece. Vamos agora falar um pouquinho sobre o granito. O granito, ele é um tipo de rocha muito, mas muito utilizado na construção de casas. E dependendo dos minerais que formaram esse granito, ele adquire cores diferenciadas, dependendo da quantidade de cada mineral. Então, todas essas pedras que vocês estão vendo aqui, elas são exemplos de diferentes tipos de granito, ok? Vamos falar agora sobre as rochas sedimentares. Elas vêm do acúmulo de sedimentos e partículas de outras rochas. Então, vamos entender um pouquinho como que acontece o processo de formação das rochas sedimentares. Existia uma rocha, né? E essa rocha, ela sofreu a ação do vento, da chuva, do sol, que liberou partículas dela, né? E essas partículas, elas saíram voando e foram se depositando no fundo dos oceanos. E aí, lá no fundo dos oceanos, essas partículas depositadas deram origem às rochas sedimentares, né? Com os milhões e milhões de anos que se passaram, essas rochas afloraram para a superfície. E uma característica muito importante das rochas sedimentares é que elas se formam por camadas, né? Porque são sedimentos que vão se sobrepondo um sobre o outro. E durante o processo de formação dessas camadas, muitas vezes, animais morrem, né? No meio do processo. E os fósseis desses animais ficam guardados, né? Não seria congelados, mas permanecem ali no meio da rocha. E aí você pode fazer uma escavação da rocha para poder encontrar um fóssil, que é muito interessante. E de acordo com as fases, né, como aqui vocês podem ver as faixas de sedimento, os arqueólogos conseguem estimar qual foi a era, né, há quanto tempo esse fóssil foi produzido ali. Então, elas têm um aspecto de formação em camadas ou estratos. As rochas sedimentares dão origem ao cal, a cimento, argila e areia. E nesse tipo de rocha que encontramos os fósseis. Então, essas são as principais características das rochas sedimentares. Vamos assistir esse vídeo aqui para vocês entenderem um pouco sobre como são formadas as rochas sedimentares?
As rochas sedimentares são formadas por pequenos grãos de rochas desgastadas depositados como sedimentos. A água, o vento, o gelo e até mesmo a ação de seres vivos podem desgastar as rochas expostas, deixando-as em partes menores, até resultar em grãos. Esses grãos são levados pela chuva, pelos ventos e pelos rios. E podem se agrupar, formando novas rochas, chamadas de sedimentares. É importante que vocês percebam que esse processo ele dura milhões e milhões de anos, ok? Aqui nós temos um exemplo de rocha sedimentar e como eu falei para vocês, ela é formada por camadas, ok? Vocês vão grifar aqui, ó, considerando essa informação e muitas outras, os cientistas conseguem estimar o período em que um ser vivo fossilizado viveu, ou seja, as camadas mais baixas são as camadas mais antigas e as camadas mais superiores são as mais recentes. Então, os arqueólogos estudam o processo de formação dessas camadas para poder entender quanto tempo faz que o fóssil existe, no caso de se encontrar algum fóssil nestas rochas, ok? Aqui nós temos um exemplo sobre as eras. Se por um acaso um fóssil estiver na faixa da era arqueozoica, ele existiu há aproximadamente 2,5 bilhões de anos. E aí nós temos a era proterozoica, paleozoica, mesozoica e cenozoica, que são os dias atuais. Estudando cada faixa da rocha sedimentar, o arqueólogo consegue descobrir a idade do fóssil que ali se encontra. Vamos falar agora sobre as rochas metamórficas. Vocês vão grifar que as rochas metamórficas surgem da modificação de outras rochas, que são chamadas de rochas mães ou rochas matrizes, devido à ação da temperatura e da pressão. Esse processo todo de transformação das rochas metamórficas, ele é chamado de metamorfismo, ok? E, por exemplo, vamos entender um exemplo de metamorfismo. A rocha calcário, que dá origem ao mármore, ou granito, que pode dar origem ao gneiss. Aqui nós temos uma rocha calcária na Grécia, que sofreu a ação de altas temperaturas e pressão, formando o mármore. Essa rocha calcária, ela dá origem ao mármore. Não foi exatamente essa rocha da Grécia que deu origem a essa da Itália, mas uma dá origem à outra. Como que uma rocha calcária sofreria a ação de altas temperaturas e pressão, quando, por exemplo, um vulcão entra em erupção e o magma cobre essa rocha? O magma é quente e muito pesado, então muita pressão, muito peso e muito calor faz o calcário se transformar em mármore e faz o granito se transformar em gneiss. A partir do momento que você grifar os aspectos mais importantes da página 153, nós vamos para a página 154 e aqui no Brasil nós temos um exemplo de formação rochosa de granito e gneiss, que é o Pão de Açúcar, um morro, ponto turístico muito importante do Brasil, que fica na cidade do Rio de Janeiro. Aqui nós temos o granito e aqui nós temos o gneiss, ok? Vamos para o primeiro exercício, meninos. Na página 155, vocês vão fazer o exercício de número 1. Você tem aqui várias palavras relacionadas a tudo que a tia Letícia explicou até o momento. Você vai ler, interpretar esse desenho e você vai escrever, você vai encaixar essas palavras aqui nesses quadros de acordo com o desenho e o que elas representam. Em seguida, eu quero mostrar para vocês agora um vídeo muitíssimo interessante
sobre uma cidade chamada Pompeia. Vocês já devem ter ouvido falar sobre essa cidade, existem vários filmes sobre ela. E o que eu vou mostrar para vocês agora é um documentário sobre essa cidade. Prestem bastante atenção nesse documentário, porque ele vai ser muito importante para que vocês possam responder a próxima questão. Vamos lá? Pompeia, o dia em que as pessoas viraram pedra. A Baía de Nápoles é uma região portuária e de agricultura fértil onde estava Pompeia. Se situava a apenas 240 quilômetros de Roma, a capital do mundo ocidental naquela época. Pompeia, com seus 20 mil habitantes, servia como destino turístico onde os romanos tiravam férias. Seus banhos públicos eram famosos em todo o Império. Aos pés do imponente Monte Vesúvio, Pompeia, como de costume, abria seu comércio às 8 da manhã daquele fatídico dia 24 de agosto do ano 79. Mas ainda havia pouca gente nas ruas. Isso porque na noite anterior, como era comum no Império Romano, as pessoas ficavam acordadas até tarde, vendo lutas de gladiadores e peças de teatro, tudo em celebração ao deus do fogo, Vulcano. Eles jamais poderiam imaginar que dali a poucas horas, um dos maiores desastres de todos os tempos estaria por acontecer. Eu sou William Toffoli, narrador do Mistérios do Mundo, e aqui está o nosso vídeo especial sobre a erupção do Vesúvio, o dia em que as pessoas viraram pedra. Se você gostar, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal Mistérios do Mundo e ativar as notificações. Dos ricos e pobres, todos se achavam abençoados por viver em Pompeia, acreditando que a fertilidade da terra era um presente divino. Eles jamais podiam imaginar que o solo era tão fértil por causa das antigas explosões do Vesúvio. Na verdade, para eles aquela era uma montanha qualquer, apenas um belo e silencioso vizinho que completava a paisagem da próspera e rica cidade. Eles não sabiam o que era um vulcão e nem sequer tinham um nome para isso. Essa foi a razão pela qual pequenos tremores naquela quente manhã, que poderiam servir como um sinal de alerta de que algo devastador se aproximava, passaram despercebidos. Era pouco mais de 10 horas quando um estrondo ensurdecedor ecoou pela planície, seguido por um forte tremor e uma chuva de rochas vulcânicas. Em questão de minutos, o dia virou noite. A fumaça negra do Vesúvio bloqueou completamente a luz solar. As pessoas, assustadas com o barulho e impressionadas com o céu negro, saíram de suas casas. Mas a nuvem negra não era apenas uma fumaça. O Vesúvio lançou na atmosfera toneladas e mais toneladas de rochas que atingiram sem dificuldade os 10 quilômetros de altura. Fatalmente, essas rochas quentes começaram a cair em todas as direções, destruindo com requintes de crueldade uma das cidades mais ricas de seu tempo. Homens e mulheres, crianças e idosos, todos ainda sem saber o que se passava. Milhares de pessoas corriam sem rumo, marcando as cinzas suaves e a lama vulcânica com pegadas de desespero humano que permaneceriam desconhecidas por quase 2 milênios. As pessoas que correram para o norte escolheram um caminho que ajudou a salvar suas vidas. Os que escolheram o leste foram de encontro a um caminho sem volta. Foram por azar para o meio de uma zona de precipitação que seria rapidamente enterrada sob 1 metro de pedra pomes. Outros ficaram em casa rezando e não tiveram a menor chance de escapar. À medida que mais e mais cinzas caíam, entupiam o ar, dificultando a respiração.
As pessoas inalaram uma mistura de dióxido de carbono quente, sulfeto de hidrogênio, cloreto de hidrogênio e dióxido de enxofre, que queimavam o sistema respiratório. Esses gases, misturados com cinzas finas, que uma vez inaladas, formavam uma espécie de cimento nos pulmões. Os edifícios desabavam, um a um. Então, um fluxo piroclástico de gás venenoso superaquecido e rocha pulverizada descia pela encosta da montanha a 160 km por hora, engolindo tudo e todos em seu caminho. A exposição ao calor de até infernais 900 graus era suficiente para causar uma morte quase instantânea nas pessoas mais próximas ao vulcão, fazendo o sangue ferver e os crânios explodirem. Nas que estavam mais distantes, no centro de Pompeia, a até 10 quilômetros do Vesúvio, a temperatura do ar chegou a escaldantes 250 graus. Para piorar a situação, a erupção causou um tsunami na Baía de Nápoles. Ondas de até 8 metros inutilizaram o porto de Pompeia. Quem sobreviveu e tentou fugir pelo mar, não conseguiu. Quando a erupção do Vesúvio chegou ao fim no dia seguinte, Pompeia foi enterrada sob milhões de toneladas de cinzas vulcânicas. Foram 18 horas de uma das erupções mais famosas da história. Ao todo, cerca de 16 mil cidadãos de Pompeia e Herculano, uma cidade próxima, perderam suas vidas. Algumas pessoas voltaram à cidade em busca de parentes ou pertences perdidos, mas não havia muito o que encontrar. Pompeia, uma cidade bonita, próspera e centenária, foi enterrada não apenas pelas cinzas, mas pelo esquecimento. A cidade permaneceu praticamente intocada até 1748, quando um grupo de exploradores que procuravam artefatos antigos chegou à Campânia e começou a cavar. Eles descobriram que as cinzas tinham agido como um conservante maravilhoso. Por baixo de todo esse pó, Pompeia estava quase exatamente como havia estado por quase 2000 anos antes. As ruínas estavam intactas. Esqueletos, petrificados pelas cinzas vulcânicas, estavam exatamente onde caíram. Objetos cotidianos e utensílios domésticos ainda estavam espalhados pelas ruas. Desde então, Pompeia foi sendo desenterrada junto com uma infinidade de descobertas que ajudaram a revelar como o desastre aconteceu. Segundo os especialistas, por exemplo, depois que as cinzas esfriaram ao redor dos corpos intactos, o lento desaparecimento da carne deixou uma cavidade ao redor dos esqueletos, o que permitiu que fosse preenchida com gesso. Foi assim que os corpos de algumas vítimas foram petrificados e transformados para sempre em múmias de gesso. As sombras do mesmo Vesúvio, as ruínas de Pompeia, estão abertas a turistas do mundo todo. Os visitantes podem passear pelas ruas romanas e conferir casas antigas, mercados de peixe, templos, teatros e até bordéis. Mas nem toda a cidade foi desenterrada, e projetos de pesquisa ainda estão em curso para que toda a história da cidade seja conhecida. Hoje, o Monte Vesúvio é o único vulcão ativo na Europa continental. Sua última erupção foi em 1944 e sua última grande explosão foi em 1631. Outra erupção é esperada no futuro próximo, o que pode ser devastador para as 700 mil pessoas que vivem nas zonas de risco ao redor do Vesúvio. Mas felizmente, hoje sabemos muito mais do que os antigos romanos, e sinais de uma grande erupção serão muito melhor interpretados do que há quase 2000 anos, permitindo que cidades como Nápoles sejam evacuadas a tempo. Gostaram do vídeo sobre Pompeia? Bom, agora que vocês já sabem tudo sobre Pompeia,
vocês vão responder a questão de número 4 na página 157, que é a última questão da nossa aula. Você tem aqui um texto sobre Pompeia, você vai ler o texto e juntar a informação do texto com a informação do vídeo para poder responder a pergunta, combinado? Assim que você terminar, você vai tirar foto das páginas 147 até 157 e enviar para a tia Letícia. A nossa aula de hoje chegou ao fim, espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até sexta-feira, quarto ano.